Bom, pessoal, então, a gente agora nem lembro exatamente do que a gente falou, mas acho que a gente falou bastante do tanto faz, né? A gente falou da escrita antes do escritor, uma ideia do Alcir, aliás. A gente falou sobre o que um cara escreveu antes de publicar seu primeiro livro, né? Aí eu falei até de cartas de amor para Rosemary. Provavelmente pessoas choraram, assim, furtivamente, aquela história de amor, de adolescente. Mas aí, enfim, aí eu acho que também falei do Abacaxi, que é o meu segundo romance, e que é de 85. E a gente vai, né, vamos fazer uma coisa, não sei se vale a pena, assim, nem sei se eu vou conseguir fazer uma coisa muito cronológica. Quer dizer, até agora a gente tem feito uma sequência meio cronológica de eventos, assim, da minha chamada carreira de escritor. Mas eu não me lembro se a gente falou muito do Abacaxi, depois a gente fala que é o meu segundo romance, e que foi, assim, o último romance antes de um longo período sem publicar nada, né? Eu fiquei 17 anos até sair um próximo livro, que saiu em 2003, que era A Órbita dos Caracóis, que era uma aventura que foi tratada pela editora como um romance juvenil, né? Até que um monte de escolas adotou lá, que várias escolas adotaram o Órbita dos Caracóis, a gente vai ter tempo de falar nisso. Eu queria falar de uma coisa que eu já devo ter mencionado. Quando eu estava escrevendo Tanto Faz, meu primeiro livro, em Paris, eu fiquei conhecendo esse senhor aqui. Não pessoalmente, né? Apesar de ele estar vivo, ele ainda era vivo nessa época, acho que, não me lembro exatamente quando ele morreu, acho que ele morreu, eu não sei quando é que ele morreu, mas em 79 ele estava vivíssimo e... 89 ele morreu? 94, isso. Enfim, e aí eu estava lá e um amigo meu me deu esse livro, que era Memórias de Notes of a Dirty Old Man. Era um livrinho que ele fez, assim, que era um livrinho de fragmentos de uma vida dissoluta, fragmentos de um bêbado proletário, um boêmio radical, um sujeito com mau humor, assim, sublime, quase poético e, sem dúvida nenhuma, humorístico, assim. Um cara que cultivava, assim, um certo saco cheio geral, assim, pela humanidade e por si mesmo, inclusive. O Bukowski tem até essa coisa que me chamou muita atenção de ter esse humor, assim, que seria quase um humor judaico do Woody Allen, né? Que é esse humor autodepreciativo e tal. E ele era muito craque nisso, né? E aí eu fiquei tão fã desse cara que quando eu voltei para cá, aí eu publiquei meu primeiro livro, o Tanto Faz, e aí em 2003, em 1983, eu propus para brasileiros que tinha editado meu primeiro livro, né, o Tanto Faz, propus a gente traduzir o Bukowski, que não estava traduzido no Brasil ainda. Algumas pessoas já conheciam, tinham lido, né, em inglês, porque mesmo nos Estados Unidos ele era bem pouco conhecido. Ele era editado por uma editora não é City Light, Black Sparrow, uma pequena editora da Califórnia, de um amigo dele. E era um cara conhecido, assim, meio... Estados Unidos é um país que tem essa coisa interessante, porque é tudo compartimentado, né? Você tem uma alta literatura de terror, muita literatura de gênero. Tem o gênero western, gênero terror com sacanagem, terror sem sacanagem, terror com romantismo para adolescentes, romantismo para gay. Não, gay então tem 1000 nichos. Assim. E o Bukowski era um pouco um cara meio sem nicho, assim, sem nicho. Era um sujeito que provavelmente os bêbados ilustrados, de um modo geral, gostavam de ler o Bukowski. Não é à toa que eu virei também um grande fã dele. E eu adoro essa fotografia. Eu acho que a gente vai falar do cara, é legal ver o cara, né? Isso aí, ele deve ter aí uns 50 anos, 52 anos. E está com essa senhora, que eu não sei qual é a procedência dela, mas ela parece muito feliz ali do lado dele, assim, se divertindo. Já deve ter tomado uma meia dúzia de cerveja, né, cada um ali. E, enfim, aí eu botei aqui uma série de citações, né? Citações, que eu botei em inglês de propósito. Se você entrar na internet, tem citações dele em português, mas eu botei em inglês porque eu traduzi, né, o Bukowski. Eu traduzi esse livro, Mulheres,
que eu acho um puta livro do caralho. É um livro delicioso de ler, que hoje provavelmente as feministas iam esquartejar, né, o Bukowski, se encontrassem com ele vivo, ele não ia durar muito tempo, assim, porque ele fala assim, ele é um misógino assumido, tem até frases aí que falam disso, ele é um misantropo assumido também, não gosta muito de pessoas, ele tem uma relação com as mulheres que é um pouco tópica, assim, que é uma relação muito permeada pelo sexo, evidentemente, mas não são exatamente relações românticas. Apesar de ter muitas histórias nesse livro, né, que são histórias que parecem caminhar ali para uma aventura sexual, uma coisa meio mais para bandalheira, mas que acaba resultando, a narrativa dessas histórias acaba resultando lírica, de alguma forma, aquele lirismo sujo, né? O lirismo da lata de lixo, da sarjeta, que é uma coisa que para mim era grande novidade, em 79, grande novidade, e era uma época também que eu estava muito interessado em literatura que não fosse chata, uma literatura vibrante. Então, por exemplo, eu li o Cellini, Viagens aos Confins da Noite, nessa época também, o Morte a Crédito, do Cellini, que é um cara que tem uma escrita musculosa, né? Uma escrita meio americana, assim, meio completamente sem condescendência nenhuma com moral e bons costumes e nada. Não à toa, ele era um nazista, um simpatizante do nazismo, e esse cara é uma espécie de proto-fascista americano também, né? O velho Buck. Aí eu propus para traduzir o Mulheres, e esse livro foi muito importante para mim, então, porque ele foi assim, um gatilho para escrever o Tanto Faz. Né? Como eu já tinha contado, se alguém ainda se lembra, eu estava tentando escrever um romance lá em Paris sobre um psicanalista que atende, que tem a sua clientela. Então, cada cliente seria um personagem e tal. E um livro que eu já estava na página 80 e estava resultando sumamente cacete, chato, pentelho. Né? E graças a um amigo meu, Giba, que teve essa sinceridade, né, de me dizer que o livro estava muito chato e tal, e que teve também esse estalo de me sugerir uma escrita mais autobiográfica, ao estilo do Bukowski. Aí ele tinha descoberto na livraria americana, da Rue des Écoles, lá tinha uma livraria americana, que era gerida por uns hippies, uns caras malucos. Você entrava lá, já vinha uma marofa de maconha ali, que vinha ali do fundo da livraria. O Giba tinha comprado esse livro lá e me emprestou. Quando eu li, assim, o Bukowski para mim pareceu assim, uma espécie de catalisador de outras leituras que tinham feito a minha cabeça ao longo dos anos anteriores, né? Eu diria assim, que o primeiro livro assim, que deu um start na minha cabeça, um start de pensar que a literatura podia ser uma coisa não escolar, né? não moral, uma coisa realmente livre, foi o Brás Cubas, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro também que dá a impressão de ser feito por fragmentos, né? Ele é feito de fragmentos, mas fragmentos organizados com uma extrema coerência, né, narrativa. Mas eram fragmentos e é uma coisa assim, sempre inesperada, apesar de ter uma história muito assim, muito estruturada, que é a história da paixão do Brás Cubas pela Virgília, que é uma paixão adúltera, né, uma coisa que tem esse sabor também, né, é uma história de amor de um adultério. Então, que é também narrada por esses fragmentos. Aí os dois outros livros é João Miramar, né, que eu acho que é de 24, e o Serafim Ponte Grande, que acho que é de 28, mais ou menos, que são livros também do Oswald de Andrade, que para mim, assim, estão na mesma bitola do Brás Cubas, que é um livro assim, entre o fecenino e o picaresco, né? Um personagem meio picaresco, assim, um sujeito meio malandro, completamente fora do mundo da produção, só que no Brás Cubas ele está fora do mundo da produção por cima, né? Ele é um cara filho de família abastada. E no Oswald de Andrade ele é aquele pequeno funcionário, né? O pequeno funcionário ali da Primeira República. E o João Miramar e o Serafim, Ponte Grande, quem leu sabe também, são livros feitos com fragmentos, né? Fragmentos de prosa, uma prosa poética também, uma prosa bastante provocativa também, né? Por exemplo, no Serafim Ponte Grande tem um capítulo que só tem uma frase que é assim: enrabei Dona Lalá. Dona Lalá é a mulher dele. Então, ele tinha essas coisas assim, realmente, que você não via muito na literatura brasileira, que se dava em escolas, né? Que era o velho
o Velho Alencar, tinha o Machado de Assis também. Por exemplo, eu na escola estudei o Machado de Assis antes de Brás Cubas, ficava lendo A Mão e a Luva, né, a Helena, que depois, por grande coincidência, eu viria adaptar para a televisão junto com o Mário Prata em 88. Não 1888, 1988. Enfim, e aí, de repente, o Bukowski era, assim, era um catalisador, assim, para mim, do Macunaíma também, do Macunaíma, sobretudo a primeira parte do Macunaíma, que é realmente o Macunaíma, aquele protótipo do pícaro, do personagem picaresco. Era uma espécie de Lazarilho de Tormes, assim, brasileiro, né? Então, era assim, era o ponto de confluência de Brás Cubas, de Serafim Ponte Grande, João Miramar, um pouco de Nelson Rodrigues também, né? Mais no estilão, assim, mais no estilão meio debochado assim, do Nelson. Enfim, aí esse livro, o Memórias de um Velho Sujo, que depois saiu pela LPM, traduzido, não me lembro mais por quem, não sei se pela Marilene Felinto. Não, a Marilene Felinto traduziu Cartas na Rua também. Eu acho que foi o segundo livro que saiu do Bukowski no Brasil. E eu traduzi Mulheres, que para mim foi uma viagem traduzir. Assim, baixou o santo, baixou o velho sujo, assim, o velho safado baixou em mim completamente, né? Quando eu traduzi ele em 83, eu acho que o livro saiu em 84, e eu fiquei inteiramente siderado por esse livro. Então, eu botei em inglês justamente porque, como eu traduzi, eu vou fazer uma tradução simultânea para vocês poderem perceber o quão mal eu traduzo em inglês. Assim, né? Então, ó que legal. Assim, isso aí é uma coisa que está no Barfly, né? Do you hate people? I don't hate them. I just feel better when they are not around. Você odeia as pessoas? Eu não odeio as pessoas. Eu só prefiro, eu só me sinto melhor quando elas não estão por perto. Sorry for all the millions of lonely, but I've never been lonely. I like myself. I'm the best form of entertainment I have. Let's drink more wine. Eu peço desculpas aos milhões de solitários, mas eu nunca me senti solitário. Eu gosto de mim mesmo. Eu sou a melhor forma de entretenimento que eu tenho. Vamos tomar mais vinho, vamos tomar mais uns vinhos. Aí um poema, porque o Bukowski tem esses livros de prosa, de histórias, né, que são bastante autobiográficos, e tem vários livros de poemas que são ótimos, uns poemas ótimos, uns poemas meio narrativos, assim, provocativos. E tem muita coisa chata também. Uma coisa que eu gosto do Bukowski, que ele é um cara profundamente desigual. Você pega um livro de poemas dele, tem, assim, 50 poemas, 20 são do caralho, 10 são mais ou menos, e o resto são ruins, são poemas ruins. São poemas meio ruins, assim, é engraçado. Então eu acho que ele é um cara que mete as caras, né? Não tem muito esse filtro estético e acadêmico aqui não tem mesmo, né? Então tem esse poeminha. There are worse things than being alone. Isso aqui é uma série aqui tem uma série de citações com esse tema da solidão, que é uma coisa fundamental para o escritor. Quem aqui já se meteu a escrever sabe que você tem que escrever, é uma forma, você pode estar até num café com gente em volta, você pode estar numa sala de aula, ficar ali e tal, mas no momento que você vai escrever, cria-se uma bolha assim, de solidão que é fundamental para você escrever. Então ele fala, there are worse things than being alone. But it often takes decades to realize this. And most often, when you do, it's too late. And there's nothing worse than too late. Então, vamos traduzir assim. Há coisas piores do que estar sozinho. Mas é preciso décadas para se dar conta disso. E, em geral, quando você se dá conta disso, já é muito tarde. E não tem nada pior do que muito tarde. If you are going to try to write, go all the way. Aliás, é o seguinte, rapidamente, quem aqui já se meteu a escrever, escreve poema, conto? Quem aqui tem uma pretensão de virar um escritor? Assim? Olha aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maravilha. Já publicaram alguma coisa? Já você já? O que é? Poesia. Poesia. Maravilha. Alguém já publicou prosa? 2 infantis, porra, maravilha. Criança também é gente, né? Não. Então, aí é uma coisa para escritores. If you're going to try do right,
deve ter um erro, né? If you're going to try to write, go all the way. Vai até o fundo. Se você vai tentar escrever, vai até o fundo. Otherwise, don't even start. Se você não está disposto a ir até o fundo, nem comece. This could mean losing girlfriends, wives, relatives, and maybe even your mind. Quer dizer, se você for até o fundo da escrita, isso significa que você pode perder namoradas, esposas, parentes e talvez até a sua própria cabeça, a sua própria mente. It could mean not eating for 3 or 4 days. Isso pode significar deixar de comer por 3 ou 4 dias. It could mean freezing on a park bench. Isso pode significar morrer de frio num banco de jardim. Pode significar entrar em cana. It could mean jail. It could mean isolation. Isolation is the gift. Quer dizer, pode significar isolamento. E isolamento é um presente, é um dom. It's like a test of your endurance, of how much you really want to do it. É um teste de resistência, do quão você realmente quer aquilo, né? Quer escrever. And you'll do it. E você vai fazer, despite rejection and the worst odds. E você manda bala, vai fundo, a despeito da rejeição e das piores perspectivas. Né? The worst odds. And it will be better than anything else you can imagine. E aí vai ser a coisa mais legal que você pode imaginar. If you are going to try, go all the way. Se você vai tentar escrever, né, vai fundo, vai fundo. There's no other feeling like that. Não há nenhum outro sentimento relacionado a esse projeto do que isso. Né? Não tem nada mais além disso. You will be alone with the gods, and the nights will flame with fire. Um inglês bonito dele, né? Você estará sozinho com os deuses e as noites se acenderão, se incendiarão, vão se encandecer em chamas. Não é bonito isso aí? Né? Fala a verdade. What is your advice to the young writers? Drink, fuck and smoke plenty of cigarettes. Não preciso traduzir, né? Mas do caralho, né? Isso é uma tirada de entrevista, uma entrevista dele. O que você recomenda para os escritores, jovens escritores? Né? Já saiu. Não, tudo bem. Não, tudo bem. É um bom conselho, né? Beba, trepe e fume um monte de cigarro. Frankly, I was horrified by life at what a man had to do simply in order to eat, sleep and keep himself clothed. Francamente, eu estava horrorizado diante da vida, diante do que um homem precisa fazer simplesmente, somente para comer, dormir e se manter vestido, e poder se vestir. So I stayed in bed and drank. Aí fiquei na cama e bebi. When you drank, the word was still out there, but for the moment it didn't have you by the throat. Então é do caralho, né? Francamente, eu estava horrorizado pela vida, pensando no que um homem precisava fazer simplesmente para comer, para dormir e para se manter vestido. Então eu fiquei na cama e bebi. E quando você bebe, o mundo continua lá fora, mas naquele momento ele pelo menos não te pega pela garganta. Being alone never felt right. Sometimes it felt good, but it never felt right. Isso é do caralho, né? Ficar sozinho nunca parece correto, né? Nunca parece correto. Às vezes parece bom, mas nunca parece correto. I wasn't a misanthrope, and I wasn't a misogynist, but I liked being alone. Eu não era um misantropo, eu não era um misógino, mas eu gostava de ficar sozinho. It felt good to sit alone in a small space and smoke and drink. Eu me sentia bem sentado num pequeno lugar, fumando e bebendo. I had always been good company for myself. Sempre fui boa companhia para mim mesmo. I didn't have any friends at school. Didn't want any. Eu nunca tive amigos na escola e nem quis ter nenhum. I felt better being alone.
I sat on a bench and watched the others play and they looked foolish to me. Eu sentava num banco, ficava vendo a molecada jogar bola, né, digamos, e aquilo parecia idiota para mim. Eles pareciam idiotas para mim. My ambition is handicapped by laziness. Isso aí eu já escrevi no meu computador, assim, essa frase. Assim. A minha emoção foi prejudicada, é prejudicada pela preguiça. A preguiça realmente é a maior inimiga do escritor. Né? Mas, por outro lado, também é uma grande amiga, né? Porque a preguiça, na verdade, para quem escreve, é uma forma de depressão. Essa é a minha modesta teoria subpsicanalítica. Assim. Quando você fala, porra, eu quero escrever, comecei a escrever um conto, comecei a escrever um romance, mas aí você senta a bunda ali e fica pensando, puta que pariu, que preguiça do caralho. Aí essa é justamente a luta contra esse estado é que gera, eu acho, que aciona o motorzinho criativo. Então, é legal isso. Eu recomendo todo mundo escrever isso e botar numa plaquinha, assim. Aliás, são duas frases que eu acho que todo mundo que escreve tinha que ter à vista. Essa da ambição, que é prejudicada pela preguiça, e outra que eu não sei de quem é, mas que diz assim, a alma é insondável. O problema com o mundo, the problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence. Isso é boa também, né? O problema com o mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, enquanto as pessoas estúpidas estão cheias de si. Digamos. Boa frase. That's the problem with drinking. Né? Bom, aqui nem precisa dizer quem não conhece o Bukowski, dando uma olhada ali nessas citações, já saca, né, qual é a do malucão aí. Né? That's the problem with drinking, I thought, as I poured myself a drink. Ele fala, esse é o problema com a bebida, eu pensava enquanto me servia de bebida. If something bad happens, you drink in an attempt to forget it. Se alguma coisa ruim acontece, você bebe para esquecer. If something good happens, you drink in order to celebrate. Se alguma coisa legal acontece, você bebe para celebrar. And if nothing happens, you drink to make something happen. Muito bom, né? Não preciso traduzir, mas vou traduzir assim mesmo. Porque se alguma coisa boa, se nada acontece, você bebe para que alguma coisa aconteça. An intellectual says a simple thing in a hard way. An artist says a hard thing in a simple way. Um intelectual diz uma coisa simples de uma maneira intrincada. E um artista diz uma coisa intrincada de uma forma simples. Não é uma grande frase, mas é uma frase. Vai. Those who escape hell, however, never talk about it, and nothing much. Those who escape hell, however, never talk about it, and nothing much. Não vem mais nada. And nothing much bothers them after that. Então, aqueles que escaparam do inferno nunca falam sobre isso, né? Mas nada mais os incomoda depois disso. Quer dizer, quem escapou você escapa do inferno, não vai ficar falando sobre o inferno, mas pouca coisa vai te perturbar depois disso. Né? Quem já passou por algum tipo de inferno sabe disso. E ele é um cara que, na verdade, é um grande cronista do inferno da vida dele. A love like that was a serious illness, an illness from which you never entirely recover. Um amor como aquele era uma doença séria, uma doença da qual você nunca se recupera inteiramente. The problem was you had to keep choosing between one evil or another, and no matter what you choose, they sliced a little bit more of you until there was nothing left. At the age of 25, most people were finished. A whole goddamn nation of assholes, driving automobiles, eating, having babies, doing everything in the worst way possible, like voting for the presidential candidates who reminded them most of themselves. I had no interests. I had no interest in anything. I had no idea how I was going to escape. At least the others had some taste for life. They seemed to understand something that I didn't understand. Maybe I was lacking. It was possible. I often felt inferior.
I just wanted to get away from them, but there was no place to go. Ó, o problema é que você tem que escolher entre uma coisa ruim ou outra. E não importa o que você escolha, essa coisa vai tirar lasquinha, né? Vai tirar lasquinha de você, vai tirando lasquinha de você até que não sobra mais nada. Aos 25 anos, muitas pessoas já acabaram, já eram, né? Toda uma porra de uma nação de cuzões, dirigindo automóveis, comendo, tendo nenê, tendo babies, fazendo as coisas da pior forma possível, tipo votaram em candidatos presidenciais que lembram, que os fazem lembrar de si mesmos. Eu não tenho interesses. Eu não tenho interesses em nada. Eu não tenho ideia de como é que eu vou conseguir escapar. Pelo menos os outros têm algum gosto pela vida. Eles parecem entender alguma coisa que eu não entendo. Talvez seja uma falha minha, é possível. Eu sempre me senti inferior. O que eu queria é cair fora, ficar longe deles, mas não há nenhum lugar para ir. Essa coisa desesperançada, assim, que ele aqui tem um tom meio melancólico, mas o melhor Bukowski é quando essa sensação de impertinência, de não pertencer a porra nenhuma, e de achar mesmo o mundo organizado, né, o mundo administrado, um mundo de idiotas, de assholes, de cretinos, de pessoas que votam no pior candidato possível, votam naquele merda, daquele sujeito, né, que na verdade só fazem isso porque aquele fulano, que não vamos falar nomes aqui que não interessa, mas aquele fulano, né, eventualmente é como se fosse uma antípoda de si mesmo, ou como se fosse mesmo uma versão de si mesmo. Né? O sujeito vota naquele idiota porque ele é um idiota. Então você vota em idiotas, vota em idiotas. Van Gogh, writing his brother for pains. Isso é do caralho. Isso é uma série de enumerações. Ó. Van Gogh, writing his brother for pains. Hemingway, testing his shotgun. Céline going broke as a doctor of medicine. The impossibility of being human. Villon expelled from Paris for being a thief. Faulkner drunk in the gutters of his town. The impossibility of being human. Burroughs killing his wife with a gun. Mailer stabbing his wife. The impossibility of being human. Maupassant going mad in a rowboat. Dostoevsky lined up against a wall to be shot. Crane off the back of a boat into the propeller. Quer ver? Van Gogh escrevendo, pedindo tintas para seu irmão. Hemingway testando a sua arma de caça. Céline ficando durango, como um médico, né? A impossibilidade de se tornar humano. O François Villon, né, o grande cara lá do século XII, XIII, expulso de Paris por ser um ladrão. O Faulkner, bêbado, caído na sarjeta da sua cidade. A impossibilidade de ser humano. O Burroughs, William Burroughs, depois vou falar também porque eu traduzi o William Burroughs. Burroughs matando sua mulher com um revólver. Isso aconteceu na cidade do México. Ele estava fugindo dos Estados Unidos, onde ele tinha sido processado 1000 vezes por consumo de heroína e também tráfico de heroína. Ele foi para o México com a mulher dele, e ele e a mulher dele, eu acho que chama-se Joan, que é os dois bêbados e os dois totalmente heroinômanos, malucos. E ele tinha uma casa na cidade do México, um quintal, e ele botou uma maçã em cima da cabeça da Joan, pegou uma 45, assim, os dois bêbados pra caralho, e atirou e pegou na testa da mulher dele. A mulher morreu na hora. Né? William Burroughs. Olha a merda. Né? E ele ainda diz assim, ele conta numa carta pro Ginsberg, ele escreve uma carta pro Ginsberg, olha o grau de cinismo, nem sei que palavra dizer isso, mas ele conta pro Allen Ginsberg, amigo dele, né? A hora que eu dei aquele tiro e vi o que tinha acontecido, veio imediatamente o número do meu advogado antes que a Joan caísse no chão. Assim. Antes da mulher, olha aquela rapidez, ele viu a merda que ele fez, ele lembrou do telefone do advogado dele. A
impossibilidade de ser humano, Burroughs killing his wife with a gun, o Mailer também esfaqueou a mulher dele, né? Tudo gente boa. A impossibilidade de ser humano. O Maupassant, o Guy de Maupassant, ficando louco num barco a remo. Dostoiévski, o Dostoiévski posto no muro para ser fuzilado. Isso é um episódio do Dostoiévski. Ele participou de um complô contra o czar e o cara botaram ele, só que fizeram um falso fuzilamento. Imagina. E o Hart Crane, que é aquele poeta americano, que se jogou de um barco, né? Se jogou num transatlântico, indo dos Estados Unidos para a Inglaterra ou vice-versa, ele se jogou assim, né, em cima das hélices. Ainda continua. The Impossibility. Sylvia, né, Sylvia Plath, with her head in the oven like a baked potato. Sylvia Plath todo mundo conhece, né? A poeta americana que tentou se matar várias vezes, até que numa delas ela realmente conseguiu. Eu não sei se foi dessa, eu acho que foi isso, que ela enfiou a cabeça num forno e ligou o gás. Harry Crosby, Leaping into the Black Sun. Harry Crosby, que eu não sei quem é, Harry Crosby. Lorca, Murder in the Road by the Spanish Troops. The Impossibility. Artaud sitting on a madhouse bench. Chatterton drinking rat poison. Shakespeare, a plagiarist. Beethoven with a horn stuck into his head against deafness. Isso é uma coisa que eu vou acabar fazendo também. The Impossibility. Nietzsche gone totally mad. The impossibility of being human, all too human. This breathing. In and out and in. These punks, these cowards, these champions, these mad dogs of glory, moving this little bit of light toward us, impossibly. Vamos só subir um pouquinho para traduzir aqui, ó. É lindo isso, né? Sylvia Plath com a sua cabeça enfiada no forno como uma batata assada. O Harry Crosby leaping, saltando no Black Sun. Esse verso eu não entendi. O Garcia Lorca assassinado na estrada pelas tropas espanholas, né, do Franco. A impossibilidade. O Antonin Artaud, né, o grande dramaturgo surrealista, malucão, sentado no banco de um hospício. O Chatterton bebendo veneno de rato. Shakespeare como um plagiador. Beethoven com um corno espetado na sua cabeça, tentando enfrentar a surdez, né? A impossibilidade. Nietzsche ficando totalmente maluco. A impossibilidade de ser humano. Muito humano. Essa respiração para dentro e para fora e para dentro. Esses imbecis, esses covardes, esses campeões, esses cachorros loucos da glória, se movendo, moving this little bit of light toward us impossibly. Movendo essa pequena réstia de luz na nossa direção, impossivelmente. Esses caras aí tentando trazer um pouquinho de luz para a gente, mas impossivelmente. Pô, isso é do caralho, né? Então, esse tipo de coisa é que começou a fazer minha cabeça assim, violentamente. E eu queria ler só um trechinho aqui desse livro. Alguém leu Mulheres aqui? Você leu Mulheres? Essa tradução aqui? Você leu em inglês? Em inglês é ótimo, né? Mas eu vou ler só dois, são capitulinhos curtos também, né? Tem uma coisa assim, são uns capitulinhos curtos. E esse livro é do caralho. E quase que literalmente, né? Porque ele só fala de trepado com as namoradas. Olha assim, capítulo 41. Naquela noite, comecei a beber. Não ia ser fácil sem Catherine. Achei uns troços que ela tinha esquecido. Brincos, pulseiras. Tenho que voltar à máquina de escrever, pensei. A arte exige disciplina. Qualquer cretino pode paquerar uma mulher. Bebia pensando nisso. Às 2h10 da manhã tocou o telefone. Eu bebia minha última cerveja. Alô? Alô? Voz de mulher, de garota. Pois não? Você é o Harry Chinaski? O Harry Chinaski é esse alter ego totalmente na cara, né, do Bukowski. Sou. Minha amiga adora o seu texto. É aniversário dela e eu prometi que telefonaria para você.
Ficamos espantadas de te achar na lista telefônica. É, eu tô lá. Bom, é aniversário dela e eu pensei que seria legal se a gente pudesse dar um pulo aí para ver você. Tudo bem. Falei para a Arlene que você deve viver cercado de mulheres por todos os lados. Sou um recluso. Então, você acha que tudo bem se a gente aparecer? Dei a elas o endereço e as indicações. Só tem uma coisa, eu estou sem cerveja, disse eu. A gente leva cerveja. Meu nome é Tammy. Já passa de 2 horas. A gente dá um jeito. Um bom decote faz milagres. Elas chegaram em 20 minutos, com os decotes, mas sem a cerveja. Aquele filho da puta, disse a Arlene. Ele sempre fiou pra gente. Dessa vez resolveu regular. Foda-se, disse Tammy. As duas sentaram e disseram suas idades. Tenho 32, disse a Arlene. Tenho 23, disse Tammy. Somem as 2 idades, disse eu, e chegarão à minha. O cabelo de Arlene era longo e moreno. Ficou sentada na cadeira perto da janela, se penteando, se olhando num grande espelho de prata, conversando. Era óbvio que ela tinha tomado bolinha. Tammy tinha um corpo quase perfeito, longos cabelos ruivos naturais. Ela também estava baratinada, mas não tanto quanto a Arlene. Por $100 você pode se divertir com a gente, falou Tammy. Eu passo. Tammy era durona, como muitas mulheres da sua idade. Tinha cara de tubarão. Não fui com a cara dela desde o início. Elas foram embora lá pelas 3h30 e eu fui para a cama sozinho. Agora, só uma continuaçãozinha rápida. Duas madrugadas depois, às 4 horas, alguém bate na porta. Quem é? É uma putinha de cabelos fogaréu. Deixei Tammy entrar. Ela sentou, eu abri um par de cervejas. Olha, essa deve ser a Tammy, né? Claramente. Tem um mau hálito por causa de 2 dentes podres, ela disse. Não vai dar para você me beijar. Tudo bem. Ficamos conversando. Quer dizer, eu fiquei escutando. Tammy viajava de anfetamina. Ela escutava e olhava seus longos cabelos ruivos. Eu escutava e olhava seus longos cabelos ruivos e, quando ela se distraía, ficava avaliando seu corpo. Estava pulando para fora do vestido aquele corpo. Ela falava sem parar. Não a toquei. Às 6 da manhã, Tammy me deu seu endereço e número de telefone. Tenho que ir, ela disse. Vou te levar de carro. Era um Camaro vermelho, totalmente fodido. A frente toda amassada, uma lateral aberta como lata de sardinha, sem janelas. Dentro tinha trapos e camisas e caixas de Kleenex e jornais e pacotes vazios de leite e garrafas de Coca-Cola e arame, e corda, e guardanapos de papel, e revistas, e copos de papel, e sapatos, e canudinhos de plástico dobrados. Esse monte de coisas ultrapassava o nível dos assentos, cobria os assentos. Só tinha algum espaço no banco de motorista. Tammy botou a cabeça pela janela e nos beijamos. Daí arrancou. Na esquina já devia estar a uns 90 por hora. Pisou no freio e a traseira do Camaro ficou balançando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Voltei para dentro. Fui para a cama pensando naquele cabelo ruivo. Nunca conhecera uma ruiva de verdade. Era puro fogo. Que nem luz celestial, pensei. Pensando bem, ela já não me parecia tão durona. Bom, e aí vai, né? Então esse é o velho Buck, que é um cara que eu traduzi, assim, e eu tenho uma história que me aconteceu com ele. Quando eu acabei de traduzir, isso foi em 84, né? Não tinha nem sombra de computador, assim, computador pessoal. A gente escrevia direto na impressora na época, né? Não sei se você lembra. Você escrevia numa máquina de escrever, então você tinha para começo de conversa que pensar bem antes de escrever, né? Você ia tacar lá uma frase e tudo bem, a gente escrevia, depois corrigia, fazia inserções, depois redatilografava, mas era uma época que você tinha que pensar muito mais. Hoje em dia você escreve primeiro e pensa depois, né? É como esse lema da polícia, né? Atira primeiro e pergunta depois. Então, antigamente não, você tinha que perguntar primeiro, né? Por que eu estou escrevendo essa frase, como é que você tinha que pensar bem. E se você pensar bem, não é só na época da máquina de escrever. Você imagina o Cervantes numa prisão em Sevilha, escrevendo a primeira parte do Dom Quixote. Imagina assim, você conseguir papel, você escrever com pena, né? Pena, com um tinteiro molhando, você tinha que conseguir a tinta. Você não podia ficar escrevendo e jogando fora, amassando o papel, não podia, né? O cara escreveu aquilo pensando muito em cada frase que ele ia escrever. Isso é uma espécie de Rubicão que se cruzou aí, e eu não sei realmente se houve vantagem nisso ou não, né? Na verdade, essa tecnologia do processador de texto
torna assim, a escrita uma coisa, ao mesmo tempo, facilita quando você é um escritor mais pulsional, como eu, e que vai jogando tudo e depois vê o que vai fazer com aquela merda. Mas evidentemente que também dá uma equalizada assim, nas pessoas, porque todo mundo meio tem acesso a essa mesma, digamos, espontaneidade que a tecnologia facilita, porque você escreve, apaga, recorta, mexe, escreve, é uma coisa praticamente infinita. Mas, enfim, eu acabei de fazer essa tradução e é uma coisa muito trabalhosa, né? Porque eu primeiro faço o que todo mundo que traduz, é ler, né? Ler com um lápis, anotando tudo que você não sabe. Depois você vai no dicionário. Eu costumo fazer assim, eu anoto, eu leio todo o livro, anotando o que eu não sei, depois eu vou no dicionário, mas já sentando na máquina. Então, eu vejo assim, eu pego 3, 4 páginas, um capítulo, por exemplo, e tiro as dúvidas do capítulo. Aí começo a escrever. Aí você fica tentando achar uma respiração, né? Tentando achar um ritmo, tentando achar uma cadência que aproxime o texto original do texto em português que você está escrevendo. Então, essa é a parte, digamos assim, mais artística da coisa. Porque a parte propriamente linguística é uma parte que você resolve, na maioria das vezes, num dicionário. E agora, com a internet, muito mais, né? Expressões assim, coloquiais, expressões idiomáticas, que eventualmente você não pega no dicionário, gírias, que é uma coisa que era um pesadelo na cabeça de um tradutor, porque você tem muita gíria que você não conhece, né? Não conhecia. E não tinha como saber isso. Por exemplo, eu traduzi o Vineland do Thomas Pynchon, que é um livro que tem uma erudição pop absolutamente alucinante. E eu comecei a embatucar, porque não achava aquilo, tem muita referência a cantor country dos anos 30, a séries de televisão dos anos 50, que eu não tinha como saber isso antes da internet. Então eu peguei um amigo meu americano, Matthew Shurtz, que é um escritor que muitos de vocês provavelmente conhecem, foi cronista do Estado de São Paulo há muitos anos, e a gente fez uma dobradinha ali. Eu fazia a parte, fazia o grosso da coisa do texto, mas tudo que eu não sabia a gente conversava e ele matava assim, a maior parte das dúvidas. E o que a gente não conseguia, a gente conseguiu um contato com o Thomas Pynchon, porque a mulher dele, a mulher do Thomas Pynchon é a agente literária dele. E o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, para onde a gente estava traduzindo, conhecia a agente literária, através dela a gente fez uma ponte e aí a gente escrevia, mandava para ele toda semana uma batelada de perguntas e ele respondia. Mas, enfim, voltando ao Bukowski, eu acabei lá, então, a minha tradução, né, estavam aquelas laudas, isso aqui, sei lá, eram umas 400 laudas, assim, de texto, a gente ganhava por lauda, né? Até hoje, agora as editoras pagam por 2.100 toques. Então se convencionou que 2.100 toques é o espaço de uma página. O que é uma merda para o tradutor, porque se você traduz uma página, quando se ganhava por página e você tinha um texto com muito diálogo, então você tinha menos toques numa página e você ganhava por aquela página. E agora não, você ganha pelo número de toques. Não importa quantos toques cabem ali numa página. Enfim, aí eu estava com aquela batelada e você tinha que levar na editora. Você punha aquilo dentro de um saco plástico, ia levar na editora, ligava para o editor, falava, estou passando aí. Aí você chegava lá, levava aquilo lá, pum, põe em cima da mesa dele, né? Essa história, que é uma história, né, que já deu para sentir, que a história dele é uma história bem autobiográfica mesmo, porque ele começou a escrever tarde, depois dos 50 anos ele começou a publicar, com enorme sucesso nessa marginalia, assim, né, nesse público meio marginal, que era esse público que a Black Sparrow trabalhava, né, que vendia, era o público-alvo da Black Sparrow, o dono da Black Sparrow era um grande amigo dele, do Bukowski. E aí ele, enfim, são histórias então desse cara, desse cinquentão, que de repente conhece sucesso, um cara fudido, que sempre teve emprego de carregador, emprego em açougue, foi boxer, perdeu todas as lutas dele, todas as lutas oficiais que ele travou, ele perdeu, algumas vezes foi a nocaute, assim. Quer dizer, era um cara que não era para ser escritor, né? Era um cara fudido, assim, o pai dele era um militar, de baixa patente, batia nele, ele nasceu na Alemanha, porque o pai dele estava estacionado lá na Alemanha,
com as tropas americanas, depois da guerra, ele nasceu lá, logo depois da guerra. Eu não sei, logo depois da guerra. E ele enfim, aí ele começa a fazer sucesso e começa a atrair mulheres, né? Mulheres, não é à toa que o livro chama-se Mulheres. Atrair mulheres. Então ele fica contando as histórias dessas meninas que se sentem atraídas por ele, porque leram um livro, porque alguém ouviu falar, porque viram ele na televisão, ou porque acharam ele engraçado, esse jeito meio bebum, meio maluco, sem filtro na língua nenhum, né? Falando tudo que passava pela cabeça dele na hora, na lata. E, enfim, essa história com essas mulheres todas. Aí eu fui levá-la na editora, que era brasileira, que ficava na Barão de Itapetininga nessa época. Ou na General Jardim, eu não lembro. Eles saíram da Barão de Itapetininga, foram para a General Jardim, depois foram lá para o Pacaembu, de lá foram para o Itaim. Então eu acho que foi na Barão de Itapetininga ainda, no Centrão, né? Fui levei aquilo lá, voltei para casa andando a pé, que eu morava em Higienópolis, que é perto do centro. Voltei para casa e parei num bar da Angélica, onde eu ia sempre, perto de casa, assim, 4 da tarde, né? Me sentindo bem, né? Quando você acaba... Esse foi o primeiro livro que eu traduzi, né? Quando você acaba de traduzir um livro de um autor que você gosta, e que você indicou, né? Eu que tinha indicado o livro, eu me sentia meio coautor, eu me sentia assim, quase como um autor que acabou um romance e está levando na editora, foi aceito pela editora. Então, para mim, eu estava fazendo uma festa comigo mesmo. Aí eu estou sentado nesse bar às 4 da tarde, não tinha ninguém, entra uma mulher exatamente parecida com essa aqui, entra uma mulher assim com uma camisa amarrada, era verão, com uma calça justíssima, com o começo do rego aparecendo, assim, e com aquela camisa amarrada aqui, sem sutiã, assim, e com um tamanquinho, aquela coisa mais rampeira possível, assim, rampeira, e senta numa mesa do meu lado. Eu estava com um jornal, tinha comprado um jornal, estava com um jornal. Aí eu fiquei olhando ela ali, eu falei, puta que pariu, não é possível, essa menina, essa moça, ela devia ter uns 30 anos, sei lá, um pouco menos. Eu falei, essa menina saiu do Mulheres, saiu do livro do Bukowski, é incrível isso, incrível, né? Incrível. Fiquei lá, né, vendo ela ali, ela pediu um chopp, não, primeiro ela pediu um suco de laranja, eu tomando um chopinho e tal, depois ela puxa um papo comigo, você podia emprestar o jornal? A parte de cinema, que eu estou pensando em um cinema. Peguei, dei para ela a parte de cinema. Ela falou, você conhece algum filme legal aí que esteja passando? Eu falei, olha, eu sei, eu acho que Blade Runner, já viu? Blade Runner está passando um filme legal aí e tal. É mesmo? Como é que é esse filme? Eu falei, você não quer sentar aqui? Aí ela veio sentar comigo. Bicho, essa história é incrível, porque a gente saiu de lá, fomos para o hotel, ficamos trepando no hotel. Eu primeiro passei na minha casa para pegar maconha, fomos lá, fomos fumando maconha, tomando cerveja e fazendo uma puta farra. Assim. Eu falei, que coisa, né? É incrível, baixou um santo bukowskiano ali, me trouxe uma heroína, uma mulher sobre a qual eu tinha acabado de escrever, né? Uma namorada do Bukowski que eu tinha acabado de traduzir, uma dessas Temi, uma Temi uma coisa absolutamente, sei lá, quase celestial, assim, uma coisa incrível. E, enfim, então eu estou falando aqui do Bukowski porque realmente é um cara que tem muito a ver. Não que eu acho que o Bukowski é um dos caras mais imitados e mais mal imitados que existe na face da Terra. Assim. Qualquer cara que começa a escrever e que tem uma veia boêmia, né? Uma veia boêmia e um cara assim meio... homens e mulheres também, muitas mulheres imitam ele também. Então ele é uma espécie de cara muito fácil de imitar, porque vocês veem que é um texto absolutamente fluente, né? Tem uma fluência, não tem nenhum chamado trabalho de linguagem, no sentido rosiano do termo, né? Que aqui no Brasil todo mundo gosta muito, né, disso, da linguagem que se desloca, que se destaca de um coloquial, assim, ou digamos assim, que se destaca da planície da língua, né? E o exemplo mais delirante é o Guimarães Rosa, evidentemente. Mas então ele é um cara que é um cara assim, the guy next door, assim, é o seu vizinho de porta, assim, é um cara qualquer contando essas histórias. Então, na verdade, apesar de ter sido um gatilho muito importante para mim, quando eu estava lá com essa bolsa em Paris, né, com muito tempo livre, disposto a escrever o meu primeiro livro, mas como eu estava dizendo, ele funciona mais como um catalisador de outras leituras, né, desses outros autores que eu falei.
Mas, de alguma forma, eu também fui um desses caras que deu uma imitadinha no Bukowski. Depois, falando um pouquinho, eu não sei agora tempo, como é que a gente está. Eu vou falando que nem um papagaio desvairado aqui. Né? 3h30. E a gente vai até que hora? Bom, aí é o seguinte, esse foi o primeiro livro que eu traduzi, do Mulher. Aí eu propus um outro livro que era o Junkie, do William Burroughs, desse cara, que é o primeiro livro dele, o Junkie. Não sei, alguém leu o Junkie aí também? Leu? Quem leu aí? É? Você leu a minha tradução ou em inglês? Foi, da Brasiliense. Da Brasiliense, é. Depois saiu uma outra tradução, há uns 2 anos atrás, uma mulher, uma moça fez uma outra tradução. E é um livro que gerou uma polêmica, porque o Junkie é simplesmente um diário da adição em heroína do Burroughs. O Burroughs era um cara, filho de uma família multimilionária, os caras faziam máquinas para escritório, né? As máquinas Burroughs. Eu acho que não existe mais aquelas máquinas. Máquina de contabilidade, você ia, caixa registradora, era uma família riquíssima e ele era uma ovelha negra da família. E foi estudar medicina na Alemanha, em 39. Ele chegou em 38 na Alemanha, em 39 estoura a guerra, ele tem que voltar. Ele fez até o 2º ano de medicina na Alemanha e ele vai morar com a mulher dele, essa Joan. E os dois eram homossexuais, ele e a mulher. A mulher era lésbica e ele era homossexual, era gay. Mas viveram juntos a vida inteira até que ele tentou acertar aquela maçã e errou o tiro, né, no México. Mas eles eram muito, muito próximos. E viviam em Nova York com uma pequena... A família dele odiava o Burroughs. Tinha uns irmãos que odiavam ele. Tudo que ele conseguiu de dinheiro da família foi uma pequena pensãozinha que davam para ele, que dava para ele viver muito male-male ali num quarto alugado junto com a mulher dele em Nova York. E aí ele conta nesse livro, eu era, um pequeno parênteses, eu era absolutamente, você vê, eu primeiro dei a sugestão do livro de um bêbado, putanheiro e galinha, quanto mais, como era o Bukowski. Depois eu dei a sugestão de um heroinômano, que foi o William Burroughs. Depois, em seguida, eu traduzi o Ópio, do Jean Cocteau, que é um opiômano. Então eu tinha um certo interesse, assim, né, por relatos de caras que estavam indo um pouco além, bastante além da casinha, né, de algumas, a bordo de drogas, de drogas potentes, né, como o álcool mesmo, para valer, assim, é um negócio devastador. Heroína nem se fale, ópio também. Enfim, aí eu tinha um grande interesse por isso, interesse pessoal mesmo, de experimentar essas merdas todas, também, como eu fiz. De alguma forma, sou um pouco um sobrevivente desse tipo de experiência assim, né, na vida. E que, de alguma forma, a literatura resgata isso. Né? É como se você falasse, bom, eu não preciso ir até o fundo do poço, porque eu já li de gente que eu estou lendo e traduzindo gente que foi até o fundo do poço. Então, talvez eu possa parar um pouquinho antes, né, do fundo do poço, assim, uns 2 andares antes. Né? Isso foi interessante. Enfim, aí o Burroughs, ele está em Nova York, né, a guerra estoura na Europa, ele está lá com a mulher e ele tem uma coisa de sair na rua e pegar uns meninos. Né? Então, ele pega lá um menino que paga uma graninha lá, um go-go boy, e esse go-go boy também, ele é um cara receptador de coisas roubadas. Então, ele aparece um dia lá com uma metralhadora .50. Aí o Burroughs compra uma puta metralhadora. E o Burroughs é totalmente fascinado por armas. O Burroughs compra uma metralhadora .50, essa metralhadora separa um tanque de guerra com ela. Que provavelmente era uma arma desviada do exército, que foi parar na rua e ele comprou aquela coisa. Aí ele compra aquele negócio ali, aí ele foi pensando, bom, ele fica tentando descobrir um lugar onde ele possa usar aquilo, mas não é possível, né? Porque a metralhadora é um negócio também dessa mesa aí, com um tripé, assim, ele não consegue usar. Ele está louco para usar, dar uns tiros daquele negócio, mas não consegue. Esse garoto, né, que ele pegou, aparece um dia com uma Cyrets de morfina. Né? A Cyrets de morfina também é uma coisa desviada do exército, que é uma pequena injeçãozinha que já vem com a morfina dentro, que é para dar no soldado ferido.
é uma coisa de medicina de guerra, né? O sujeito leva um tiro lá, está berrando de dor, aí às vezes ele mesmo já tem aquilo, ou então o enfermeiro lá tem a Syret, né? E dá assim, por cima da roupa, assim, na perna em geral, para tirar, para o cara ter o efeito analgésico do ópio, né? na morfina. Aí ele troca a metralhadora por essa caixa de Cyrets e resolve experimentar. Aí ele experimenta e fala, pô, isso aqui é a melhor coisa do mundo, uma coisa mais deliciosa, tira a dor, tira tudo, tira a dolorosa consciência do mundo, te põe numa espécie de nirvana sensorial mesmo. Aí ele compra, nessa troca, ele pega assim umas 4 caixas com não sei quantas Cyrets e tal, e começa a tomar. Aí ele toma e o cara que vendeu para ele aparece de novo falando assim, se ele não quer vender aquelas outras caixas, porque esse cara também tá meio viciado em morfina. Aí ele vende uma caixa para o cara. Aí ele continua tomando a morfina e acaba com as outras caixas que ficaram com ele. Aí ele corre atrás do cara para ver se o cara ainda tem um pouco de morfina. Aí o cara vende um pouco de morfina da caixa dele, ele vai para casa, toma a morfina, aí o cara vem até dele para ver se ele já tomou toda a morfina e se não sobrou um pouco para vender. Enfim, ele vai descrevendo o mecanismo da adição, o mecanismo do vício, né, na coisa da morfina. E aí é genial. Aí ele vira um heroinômano e começa a contar o périplo dele, as aventuras de um heroinômano em Nova York nos anos 40, com uma repressão, filha da puta, uma repressão incrivelmente insana. Era uma coisa bem americana, que parece que o americano médio via o viciado em heroína como o pior espécime da humanidade. O sujeito mais nocivo e mais perigoso que podia haver era o viciado em heroína. E ele conta toda essa história numa linguagem muito fluente, muito direta, muito diferente depois de Naked Lunch, que é o segundo livro dele, que já é um livro de invenção, né? Um livro bem maluco, onde ele fazia os cut up and fold up. Que ele escrevia ele ia escrevendo uma história de como ele pegou um garoto na rua. Aí ele escrevia aquela história, dava 10 páginas, ele cortava as páginas no meio e recombinava as páginas. Então você vinha assim, de repente tem um corte, muda de assunto completamente, aí você vai lendo aquele assunto, de repente tem outro corte, muda. Ele fazia isso, e fazia o fold-up, que era pegar uma página e dobrar até o meio. Então uma frase que vinha, assim, os 3 porquinhos vinham andando alegremente pela rua. Os 3 porquinhos vinham andando e cai uma chuva e o carro bate na esquina. Quer dizer, ele criava assim, um efeito, digamos, um surrealismo mecânico, assim, um surrealismo mecânico e meio tosco com esse recurso. Mas no Junk não, o Junk é uma historiona que ele conta como ele vai parar no México, depois ele foge do México e vai parar no Peru, ele mora no Peru também, onde ele descobre o ayahuasca, que ele chama de Yarre, que é conhecido lá como Yarre. Aí eu traduzi esse livro, e esse livro foi uma delícia também traduzir. Uma delícia. E eu traduzi assim, então, essa história de um cara gay, o heroinômano em Nova York, e eu estava casado e com uma filha pequenininha, assim, a coisa mais pequeno burguesa impossível. E eu traduzi esse livro, quase todo ele, num mês de férias, na Paúba, em Ubatuba, numa casinha que a gente alugou, uma casinha pequenininha, bem michureba. Hoje é um lugar bastante gentrificado em Ubatuba, mas era eu, minha mulher, a Rita, e o filho dela, que ela tinha um filho que tinha 6 anos de idade, e a minha filha que tinha 1 ano de idade, e a gente ali naquela casinha, e eu passava o dia, eles iam para a praia, passava o dia na praia, e eu passava o dia no quintal, instalado ali numa mesinha, numa cadeirinha de praia, com a minha máquina de escrever, né, traduzindo Junk. Então, aquela coisa, eu achava bonito aquele contraste ali, né? Aquele pater família ali, de classe média baixa, falando daquele milionário trânsfuga maluco ali em Nova York. É um livro bem legal, assim, e que rendeu uma grande polêmica também, porque quando o livro saiu, tinha um cara na Folha de São Paulo chamado Pepe Escobar, eu acho que talvez o Alcir se lembre dele, que era um publicitário, que era um cara assim,
o Le Dernier Cri de tudo. Assim, era o cara que ouvia aquela banda de rock inglesa que os próprios ingleses estavam só descobrindo agora, ele já estava ouvindo aqui lá em São Paulo. É o cara que lia só aquela coisa mais fodida, que ninguém lia, aquela coisa do Baudelaire, que nem quem conhecia Baudelaire muito bem tinha lido, uma coisa que o Baudelaire tinha escrito, não sei aonde. Aquele cara especializado em especialidades absolutamente raras e contraculturais, e assim. Ele era um crítico lá, um crítico que achava tudo babaquice, tudo era carneirada. Ele era muito amigo do Roberto Piva. Então, essa história do carneiro, da carneirada, assim, que o Roberto Piva tinha, ele disse, não, todo mundo é essa carneirada de esquerda, essa carneirada universitária, essa carneirada aí que vai atrás de Caetano, de Gil, ele odiava tudo. Quando saiu o Junk, ele fez uma resenha me ferrando, dizendo que a tradução era uma porcaria, era uma droga, que aquilo não era para jogar no lixo, assim, total, porque ele dizia assim, o maior pecado que eu cometia era usar uma gíria hippie para falar de uma realidade dos anos 40 nos Estados Unidos. Né? Eu falava, fulano de tal é o cara, né? O barato da droga, então que tudo isso era terminologia hippie. Que absolutamente não era. O que acontece é que os hippies americanos usavam essa terminologia dos junkies americanos. The man é o cara que vende a droga, que é o cara. To get high. High é ficar alto, mas ficar alto, eu achei que podia traduzir para o barato da droga, está de barato. Enfim, aí eu fiz uma resposta. Né? A Folha de São Paulo adorava debates, combates, brigas intelectuais. O cara escrevia uma coisa, o outro vinha dizendo que o cara era um imbecil, aí o cara fazia a réplica, dizendo que o cara era um babaca, aí eu fazia a tréplica, dizendo que o cara era uma merda ambulante. Então as pessoas ficavam xingando e o jornal vendendo, né? Esse que era o lance. Aí eu escrevia, assim, dizendo isso, pô, esse cara é um imbecil, ele não vê que os próprios hippies americanos usaram, se apropriaram dessa linguagem marginal, né, do junk de heroína dos anos 40, aí deu uma de eruditozinho ali também nisso. Aí ele fez uma réplica, me esculhambando, eu fiz uma tréplica, aí acabou o negócio. Aí é o seguinte, aí uma jornalista que tinha um programa na TV Gazeta, era um programa onde inclusive surgiu o Olhar Eletrônico, né? O Marcelo Tazzi e o Fernando Meirelles faziam aquele programa que chamava Olhar Eletrônico, que o Tazzi fazia o repórter Varela, né? O repórter Varela e o Meirelles era o câmera, que nunca aparecia, mas o Varela falava com ele, que era Valdeci, chamava o cara do câmera de Valdeci. Ô, Valdeci, pega aqui. Ô, Valdeci, vê aqui. Eles tinham esse programa lá na TV Gazeta. E aí, então, tinha esse programa cultural ali e chamaram o Pepe Escobar e eu para debater. Né? Eu fui morrendo de medo, porque eu pensei, puta que pariu, agora, eu já falei tudo, a gente já se xingou à vontade no jornal, assim, faltou só se xingar a mãe, assim, só faltou falar de detalhes do ânus dele, assim, a gente, sabe, passou qualquer limite de baixaria. Falei, agora eu vou numa televisão, ficar com um cara, assim, do lado do cara, como é que vai ser, né? E aí, quando você chega na televisão, você fica num lugar esperando, né? É recebido lá pelo produtor. Aí eu cheguei lá, ele já estava lá, o produtor nos apresentou, a gente, né, muito educadamente, nos cumprimentando. Aí a gente ficou ali, de repente, uma hora, saiu todo mundo dessa salinha, fiquei só eu e o Pepe Escobar, aquele cara que tinha me chamado de imbecil, de idiota, de não sei o quê. E eu dizendo que ele era um merda também. E a gente ficou assim, sozinhos os dois, e a gente começou a conversar e falar de rock, e falar de não sei o quê, e falar de não sei o quê que estava lendo, não sei o que lá. No final, a gente já estava super amigo. E começou a demorar para a gente ser chamado, para entrar, era ao vivo. Demorou muito. E a gente começou a bater um papo, ficamos batendo um papo de comadre, viramos duas comadres ali. Quando nós fomos chamados, aí a jornalista assim, fez toda a apresentação. Esse aqui é o Pepe Escobar, é jornalista da Folha de São Paulo, o cara é um intelectual conhecido por ser extremamente exigente, assim, um pouco como o Alcir era na Folha de São Paulo. Assim. Só que ele era picareta, o Alcir não é tanto.
ele era um cara temido, né? Se ele lançava um disco, se o Pepe Escobar fosse resenhar o disco, puta, já vinha porrada. Assim. As pessoas tinham medo, né, do Pepe Escobar. E aí a gente sentou ali, né, começou o programa tal, e a jornalista atiçou, como se tivesse dois cachorros, né, dois galos de briga. Tá, esse aqui é o escritor, escreveu Tanto Faz, e não sei o quê, um livro que já era razoavelmente conhecido ali, né, nesses meios udgrudes, assim. E esse aqui é o Pepe Escobar, e não sei o quê, e pô, qual foi a briga, qual foi o perrengue aí, o que aconteceu? Aí ele falou, tal, eu falei um pouquinho, mas a gente não estava brigando, né? E a jornalista estava profundamente desapontada, porque ela achou que a gente ia sair aos tapas, assim, que ia tirar um revólver, uma faca, que a gente ia fazer uma chacina. E a gente falou muito rapidamente do junk, do Burroughs, muito rapidamente dessa. Não, porque ele usou uma terminologia hippie. Eu falei, mas como eu já expliquei, essa terminologia é justamente o que os hippies fizeram nos Estados Unidos. E ele falou, é verdade, isso é verdade, realmente. Então, a gente começou a concordar um com o outro. Assim, aí eu falei, talvez realmente barato, né? To get high. Barato realmente é uma coisa que, enfim, foi uma liberdade. Mas quando você traduz, você tem, né, tem que se valer de algumas liberdades, assim, até anacrônicas. Às vezes você tem que se valer de um anacronismo em função, para privilegiar a fluência do texto, para não ficar inventando o jeito ficou alto, né? Ficar alto, assim, não se usa, né? Ficar alto de droga, ficar alto de bebida em geral. Você mesmo assim é uma expressão muito antiga, né? O jeito ficou alto, né? O cara está de porra, né? Enfim, a gente ficou amiguinho, e a jornalista ficou numa decepção toda. Ela brincava, mas vocês não vão brigar aqui? Eu falei, não, então a gente começou a falar de outras coisas. Enfim, é uma história da minha carreira de tradutor. Depois eu traduzi o Jean Cocteau, o Ópio, que é um livro ótimo, né? Ópio, e é um livro que é sobre as internações dele como opiômano. Ele foi opiômano, ficou internado. E é um cara que tem uma tese nesse livro, e ele fala muito também de tudo, né? Da obra dele, das peças que ele escreveu, dos desenhos, né? O livro é todo ilustrado com desenhos que ele tinha, que ele teve nos momentos de alucinação, de carência de ópio, né? de síndrome de abstinência de ópio, que é um negócio terrível, terrível. A pessoa sente dores assim inacreditáveis no corpo inteiro. Quem já mandou heroína, já teve uma síndrome de abstinência de heroína, que é uma coisa horrorosa. Você parece que você está em alto mar, num barquinho de papel, um enjoo, assim, tudo dói, respirar dói, você fica consciente de todos os processos fisiológicos que normalmente são inconscientes. Você sente o trânsito da comida pelo estômago, pelo intestino. Você sente o coração batendo é uma coisa dolorosa para chuchu, porque todos os neurotransmissores que fazem com que esses processos fisiológicos sejam inconscientes, eles ficam ausentes, porque o ópio substitui a eles os opiáceos, né, de modo geral, como morfina, heroína, o próprio ópio, substituem esses neurotransmissores, e quando o ópio decai, né, no seu sistema nervoso, os neurotransmissores não voltam imediatamente. Então, você fica... É isso que é a síndrome de abstinência. E... o que eu estava falando do Cocteau, e que ele diz assim, ele ficou muito amigo do diretor do hospital psiquiátrico onde ele se internava, quando tinha as crises, né? Porque todo opiômano, ou heroinômano, ou morfinômano, precisa se desintoxicar ciclicamente, porque não aguenta. Chega num momento você tem que aumentar as doses, né, para ter o mesmo efeito, e chega uma hora que você chega a ponto de já estar numa dose que é praticamente um suicídio. Se você tomar a dose que te daria de novo aquele barato, já é praticamente, você vai morrer, vai ter uma overdose. Então precisa fazer o detox ali. Então ele se internava, e ele ficou amigo do diretor da clínica, para quem ele deu uma ideia que o cara achou ótima. Eu falei, em vez de ficar aqui buscando um jeito de desintoxicar a pessoa, e dado que a humanidade sempre vai ter uma parcela da humanidade interessadíssima em drogas, interessadíssima em maconha, em opiáceos, em álcool, né,
Então, por que não criar drogas que não provocam dependência? Por que a ciência não vai estudar drogas que não provocam dependência? Cocaína que não provoca dependência, heroína, tirar esse fator da dependência, porque aí resolveria o problema. E esse diretor achava essa ideia ótima e resolveu tentar fazer isso, mas certamente não conseguiu, né? Porque não se sabe de drogas, sobretudo pesadas, que não gerem dependência. Enfim, aí esses foram os 3 livros, assim, digamos, a tríade das drogas, dos escritores que falam de drogas. Depois eu traduzi o Pynchon, né, esse livro também, que se passa nos anos 70, nos Estados Unidos, e que também assim, é um momento assim, que o Nixon ele entra com uma política de guerra, porque o Nixon começa a fazer uma detente, né, uma detente com a União Soviética, para congelar a corrida armamentística atômica, faz uma detente com a China, é o primeiro presidente que vai à China. Então, de alguma forma, a questão do comunismo, a ameaça comunista, né, na cabeça do conservador americano estava, de certa forma, equacionada ali. Aí o que ele faz é pegar todo o aparato repressivo contra os comunistas, né? O Nixon foi um principal assessor daquele cara que perseguia comunistas no começo dos anos 50, como ele chamava? O McCarthy, né? Que é o macartismo, o negócio botou a maior parte dos roteiristas de Hollywood, todos na lista negra, não podia, como Dorothy Parker, o próprio Faulkner, um monte de gente ficou na lista negra. Então o Nixon era o principal assessor dele. E aí ele pegou então aquele aparato anticomunista, do FBI, dos órgãos de segurança americanos, para perseguir droga, para perseguir maconheiro, basicamente. Então, esse livro é uma história que se passa nesse ambiente. Aí, de alguma forma, continua tendo a ver, né, com drogas, o Vineland. E que é esse livro que me deu esse trabalho insano. Eu fiquei 1 ano e meio traduzindo esse livro, 1 ano e meio. 1 ano e meio. E teve até uma coisa assim, porque eu tinha lá um editor que cuidava de mim, que era o Claudinho, um dos editores da Companhia das Letras, que era um sujeito ótimo, meu amigo, inclusive, mas ele ficou absolutamente exasperado com os atrasos, né? Porque eles têm uma grade, a editora tem uma grade, então diz, estou te dando um livro agora em janeiro, o seu livro vai sair em janeiro do ano que vem, esse livro vai sair, então tem que estar pronto até outubro, porque aí entra no processo ali de edição, de revisão, de preparação e tal. Então, você tem que entregar até já chegava aquela data, não estava nem na metade do livro ainda. Aí ele foi ficando puto da vida e falou, não quero mais ser editor, fui falar lá com o Luiz Schwartz, que era o dono da editora, não quero mais, porque eu vou brigar com meu amigo, não quero mais. Aí puseram uma editora, uma jovem editora, que estava se iniciando ali como editora, ela tinha entrado como uma estagiária e era uma garota 15 anos mais nova que eu, muito bonita, e que se virou minha editora. E eu aí comecei a traduzir com muito mais afinco, assim, né? Porque eu ia me entregar coisas. E eu era casado, tinha uma filha já, minha primeira filha, e aí essa coisa da literatura e da edição foi se tornando tão íntima que a gente começou um namoro e acabou casando. Acabei me separando de uma mulher, da minha primeira mulher, e para casar com a Marta, por causa da literatura, simplesmente por causa do Vineland, né? Por causa do Thomas Pynchon. Eu quase chamei o Thomas Pynchon para ser padrinho do meu novo casamento, assim, mas eu acho que ele não ia topar de qualquer forma. Então, você vê como as coisas realmente se imbricam, não? A vida das pessoas e a vida editorial. Aliás, eu quero trazer a Marta aqui para conversar com vocês e também para conversar com o pessoal de amanhã do IEL, porque ela foi durante 27 anos editora da Companhia das Letras. Então, eu acho legal a gente ouvir alguém. Eu estou falando, não estou puxando a sardinha, né, para a família, como outro personagem aí que quer numerar o filho, o embaixador, não sei o quê. Então, porque o cara sabe fritar hambúrguer. A Marta não sabe fritar hambúrguer muito bem, assim. Mas ela foi 27 anos, de fato, editora, editou tudo, todo autor que te passa pela cabeça, Ian McEwan, o Mia Couto, sei lá quem, há 25 anos são centenas de autores que ela editou. E aí é interessante a gente ver esse processo de criar um livro, né? Porque a gente está aqui falando
do personagem, falando das palavras, falando da literatura, das frases, da embocadura do cara. Né? A gente está falando da substância da literatura. Mas tem uma coisa que para aquilo virar um livro, para a gente poder ler, né? Tem todo um processo que a gente não se dá conta, do que é editar um livro. E então eu vou trazer a Marta aqui para falar com vocês, vai ser bem legal. E ela nem vai ganhar nada, de forma que não se trata exatamente de nepotismo. Assim. Digamos assim, é um nepotismo esclarecido. E eu vou ver se ela vem na próxima semana. Então, vocês fiquem ligados, vão conhecer a Marta. Mas não conta para ela que eu falei esse negócio aí. E que mais? Vamos abrir aqui para... Se alguém quiser se manifestar, faça-o agora ou cale-se para sempre. Sobre o Pynchon, só curiosidade. O Pynchon eu acho um escritor magnífico, mas muito pouco, embora muito sucesso nos Estados Unidos, com alguns livros, e adaptado para cinema, ele é um cara bem misterioso. Você descobriu alguma coisa dele mais particular na tradução? Não, ele é um cara que conseguiu essa proeza. Ele mora em Nova York, a mulher dele é uma agente literária de vários escritores, todo mundo sabe disso, mas ele não se deixa fotografar, não quer essa encheção de saco, né, de virar um cara da mídia, um escritor da mídia. Ele fica recluso. E ele é um cara muito engraçado. E a gente, esse diálogo que a gente teve, ele escrevia A Máquina, isso eu estou falando de 91, eu já tinha um computador, já escrevia no computador, mas não tinha internet. Né? Só tinha escrevido no computador e a gente mandava as perguntas para ele, imprimia e ele respondia à máquina. Ele respondia à máquina e a mulher dele mandava do escritório da agência por fax. Então a gente tem assim, rolos e rolos de fax que já estão pretejando. Eu dei todos esses fax, alguns já praticamente ilegíveis, para uma menina, uma jornalista que fez uma matéria sobre traduções do Pynchon, que saiu na Piauí, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, que chamava Natália. Ela chamava Natália, não consigo me lembrar o sobrenome dela. Não sei se alguém lembra disso. Uma das Piauís, ela foi para o Japão para entrevistar os tradutores japoneses, que parece que ele é muito, muito editado lá no Japão, o Pynchon, por incrível que pareça. E ela fez aí eu dei para ela essas folhas de xerox e ela cita várias, assim, ela fez uma recuperação daquilo, inclusive ela fotografou, refotografou, conseguiu tornar legíveis umas páginas que estavam pretejadas já do papel de xerox, e ele era muito, muito, muito simpático, muito prestativo e muito irônico também. Várias vezes a gente perguntava, o Matheus é que redigia as perguntas, né, o Matheus americano, redigia as perguntas e várias vezes ele só respondia assim. A gente perguntava o que é, não vou lembrar, o que é não sei o que lá. Ele respondia assim, página 2747 do Webster Dictionary, coluna da esquerda, 18º verbete. Aí você ia lá no Webster, estava lá, falava, desculpe, né? Entendeu? Várias delas. Mas ele tinha coisas assim, tem uma hora lá que tem esse embate, né, de uns hippies, de um lado, maconheiros e plantadores de maconha no norte da Califórnia, e do outro lado tem um vilão, que é o Brock Vaughn, que é um policial federal fudido, que chefe de uma força-tarefa que se dedica a erradicar a maconha da Califórnia, né, imagina. E aí ele prende um monte de gente, prende a namorada. Ele prende a namorada do cara, a namorada chamada Prairie, namorada do Zig, que é um personagem meio narrador, mas não é, às vezes ele é narrador, às vezes não é também. E ele acaba tendo um caso com ela. Né? Então era um estupor, aquela hippie libertária e tal. De repente tem um caso com um puta de um repressor, né? um policial, filho da puta, repressor. E aí, o que eu ia falar mesmo? Puta que pariu. Estava falando... Aí ele estava falando... Uma piadinha. Uma piadinha, exatamente. Aí tem uma coisa que, num certo momento ali da administração, no Nixon, eles passam um negócio chamado RICO, R-I-C-O, que é Racketeer Influence
assim, racketeer influence, era uma lei contra quadrilhas de traficantes de drogas. Era uma lei que endurecia mais ainda a legislação contra as drogas. Porque não era, se você provasse que o cara não só era traficante, mas também pertencente a uma quadrilha, as penalidades quadruplicavam, né, em cima do cara. Então era uma coisa das quadrilhas. E aí a gente perguntou o que era essa RICO, a gente não sabia o que era. Aí ele falou, Racketeer Influence, não sei o que lá, Organizations. Não sei o que, Organizations. E agora ele diz assim, só que é o seguinte, vocês não têm como saber isso, mas essa lei ela foi promulgada 4 meses depois do que está acontecendo aí na história. Então tem uma desincronia, assim, um anacronismo, né? Aí, eu estou falando de uma lei que não foi ainda promulgada, mas eu achei interessante botar aí já nesse momento. Se vocês não contarem isso para ninguém, eu também não vou contar. Ele tinha essas piscadinhas de olho para a gente. E depois, quando acabou a tradução, e a gente mandou para ele, o livro saiu e tal, e a gente achou que éramos os melhores amigos do Pynchon. E o Matheus, sobretudo americano, ele falou, pô, esse cara ninguém fala com ele, ele é praticamente um fantasma, ele é um sujeito que ninguém fala, e ele está dando essa bola toda para a gente aqui. Toda semana a gente manda uma batelada de perguntas, ele 3 dias depois responde, com piadinhas, com piscadelas cúmplices assim, para a gente. E aí a gente falou para ele, pô, vem aqui para o Brasil, você não quer conhecer o Brasil, fica na minha casa. O Matheus morava numa casa grande na Vila Madalena, vem para cá. E ele nunca respondeu. Acabou a nossa amizade eterna com Thomas Pynchon. Foi só naquele momento. Né? E aí, pessoal, fala alguma coisa, pô. Conta um poema. Você parece falar do Céline com tanto apreço. Você, inclusive, já traduziu do francês. Você nunca desejou, aventou a possibilidade de traduzir o Céline? Foi tão pouco traduzido, só tem 4 romances em português. Eu só li o Morte a Crédito, que é maravilhoso, né? E o Viagem aos Confins da Noite, que é genial. Né? Eu nem sei quem traduziu. Eu li em francês, li em francês, os dois. Voyage au bout de la nuit. Mas são esses 2 livros. Quais outros que tem? Tem um monte, assim, mas você nunca teve vontade de traduzir, assim? A vontade sim, mas eu não tenho mais vontade de traduzir. Traduzir dá um trabalho para mim, porque eu sou um tradutor totalmente improvisado. Eu me meti para traduzir o Bukowski, porque eu adorava o Bukowski. E eu já tinha traduzido, traduzido fascículos, uma coisa que eu acho que já contei, não sei se aqui ou na classe de quarta-feira, mas acho que já comentei aqui que eu traduzi muito fascículos. Eu pegava o Psychology Today, que tinha que não só traduzir, como cortar pela metade, né, para sair na edição brasileira. E então era uma tradução que não era técnica, não era uma tradução acurada. Você dava uma olhadinha ali, uma sapeada no dicionário daqui e lá e ia enrolando. Aí quando eu fui traduzir, a primeira vez que eu traduzi uma obra literária, que é o Mulheres, aí realmente me deu um puta trabalho. Porque um cara que tivesse um conhecimento maior de inglês faria com mais facilidade. Né? Porque, na verdade, eu estava mais interessado na língua de chegada, estava mais interessado como aquilo ia ficar em português. Né? Eu não fiquei tão interessado. Tanto, olha, eu confesso uma coisa que não devia confessar, mas vou confessar. Então, o personagem, o Bukowski, ele era tarado por corrida de cavalo. Ele morava em Los Angeles, morou a vida toda dele em Los Angeles, e ele ia em La Jolla, que é um hipódromo, o hipódromo de Los Angeles, fica ali perto, um subúrbio de Los Angeles, onde tem um hipódromo. E todo mundo vai, né? Vai jogar. E quem vai é a chamada ralé, né? Que vai ver corrida de cavalo, vai apostar em corrida de cavalo. E ele ia também, tal. E ele leva uma namorada. Então ele arranja uma namorada, uma garota mais jovem, que nunca tinha ido a um hipódromo, leva lá em La Jolla com ele para apostar. E ele começa a explicar, ela não entende nada, ela começa a explicar como é que aposta. Você pode apostar no cavalo vencedor, você pode apostar nos 3 primeiros cavalos, você pode apostar em 3 cavalos. Se um deles chegar entre o primeiro e o terceiro, você ganha um prêmio. Você pode fazer 5 cavalos e fazer alternados, assim. Se o cavalo que você disse que ia chegar em primeiro chegar em quinto, você ganha uma grana, ou em quinto chegar em primeiro. É uma puta confusão, E eu já tinha ido aqui no Jockey Club de São Paulo várias vezes. Eu até morava lá, eu morava do lado do Jockey Club.
apostei muito, eu ia lá com a galera, né? Com aquela galerona ali que vai lá no Jockey Club. Então eu sabia assim, cara, você apostar na ponta, você apostar na pule, que são os dois primeiros, tem apostar no terceiro, tem também umas coisas complicadas, mas eu não conseguia. Eu liguei lá para um cara do Jockey Club, que até me atendeu com muita disposição, mas que não sabia inglês. Né? E eu falei, olha, o cara está aqui falando nos modos de aposta. Assim, são umas 3 páginas, 3 ou 4 páginas que ele fica explicando para a menina como é que aposta, as possibilidades de apostar. E o cara que me atendeu pelo telefone falou, olha, se você quiser vir aqui, você vem, mas nem adianta, porque você está me falando, eu não estou entendendo o que você está falando em inglês, eu não estou entendendo, eu não sei. Aqui o nosso esquema de aposta é esse, que eu já conhecia. Aí eu peguei e comecei a escrever assim. Aí eu disse para a Jane como é que apostava. Era uma tamanha confusão que ela não entendeu nada. De modo que vamos para frente, vamos para frente. Eu simplesmente pulei 3 páginas do livro, assim, 3 pagininhas, que era uma página ele explicando para a menina como é que aposta no hipódromo de Lajola. Falei, eu acho que ninguém vai, sabe? Ele, se souber disso, não vai ficar puto comigo. Porque eu fiquei pensando, eu vou fazer aqui, falar de pule, na cabeça. Eu achei que ia ficar muito imperfeito se eu ficasse tentando usar as formas de aposta daqui para aquelas páginas. Eu pulei na boa. E ninguém até hoje reclamou. E espero que vocês não contem para ninguém isso também. Caso clássico de Tradutor e traditora. Clássico. E os seus livros já foram traduzidos? O Panopopeia, tanto faz? Não, o Panopopeia saiu em Portugal. De alguma forma teve uma certa tradução, porque eles botam o Antônio, fica com as coisas, e umidade com H, as coisas. Mas saiu 2 edições lá. E aí tem um cara traduzindo na Argentina, está traduzindo para o espanhol na Argentina. Ele está há 3 anos traduzindo. Não sei se ele vai conseguir acabar aquilo. E aí tem uma menina, essa é uma coisa trágica também, uma americana que eu até conheço, que era amiga do Matthew Shirts, que eu conheci quando ela era jovem. Ela casou com um brasileiro, teve filhos, 3 filhos, 2 meninas e um menino. Chama Jennifer Cooper, um amor de pessoa. Assim. E ela se mudou, ela separou do marido, que era um paulistano, e casou com um cara do Rio Grande do Norte. Foi morar lá em Natal e ela dá aula na Federal lá de tradução. Ela é dona da cadeira de tradução da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ela, quando saiu o livro, ela comprou e adorou o Panopopeia, adorou, me escreveu, ela veio para São Paulo, a gente se encontrou. Cada vez que ela vinha para São Paulo, eu saía com ela e o Matheus, a gente ia beber, ela é ótima bebedora, assim, quer dizer, uma puta bêbada também. E é ótima figura. Ela fica bêbada e começa a falar português e inglês junto, assim, sabe? Ela faz um mix, assim, é muito engraçado. E ela falou, vou traduzir o seu livro. E começou a traduzir e o filho dela, mais jovem, morreu. Teve uma leucemia e morreu há 1 ano atrás e ela parou com tudo. Puta, que história, né? Não sei se ela vai... Ela ficou arrasada. Ela levou o menino para os Estados Unidos para fazer uns tratamentos lá, não deu certo. O garoto de 24 anos morreu. E ela parou. Que história, né? Então, eu não sei se ela vai conseguir voltar, mas ela estava super empenhada, já meio apalavrada com uma editora. Uma editora, acho que lá do Rio Grande do Norte, sei lá. Enfim. E ela estava fazendo isso também como um trabalho acadêmico. Ela era uma espécie de livre docência que ela estava fazendo e ela parou. Tomara que ela consiga se recuperar e continue a traduzir. Mas só isso, ninguém mais... Aí parece que tinha uma editora francesa. Ah, não, teve uma editora alemã. Como chama aquela a principal Verlag lá? Tem uma principal, uma grande... Surkamp, né? Surkamp. Então, a Surkamp tem um departamento de literatura latino-americana. E esse cara lá conhecia português, o chefe desse negócio conhecia português e agendou a Panopopeia para sair na Alemanha. Já tinha uma menina lá, uma brasileira que mora muitos anos na Alemanha, casada com um alemão, e ela começou a tradução, e esse cara que tinha esse cargo na Surkamp foi despedido, saiu de lá, e o cara que entrou cortou o projeto. Quando o sujeito lá explicou do que se tratava, o cara falou, não, já temos Goethe aqui, não precisa do Reinaldo Moraes.
E aí abortou o negócio. Uma pena, eu queria sair do alemão, é ótimo. Mas de alemão, aquela língua eu não sei falar nem bom dia, né? Eu tenho uma curiosidade, mas assim, vocês podem ficar à vontade. Esse processo de escrita, por exemplo, o Bukowski, acredito que eles escreviam drogados, né? Por meio do uso mesmo. Acho que tem todo um processo criativo que passa por aí. O seu processo de escrita também era assim, ou você era mais um negócio etnográfico, que saía e bebia, sabe, e depois ia para casa, tinha aquele momento de reflexão, se sentava e escrevia e tal? Quer saber se eu escrevia drogado? Sim. Sim, eu não recomendo que ninguém faça isso em casa, mas eu gosto de um cigarrinho de artista à noite, assim, em geral, para destampar a cabeça. Né? Destampar a cabeça. É uma coisa que eu não devia falar aqui numa universidade, depois o Alcir vai acabar perdendo emprego porque chamou um maconheiro que vem aqui falar e tal. Mas essa dupla, cerveja e um cigarrinho de artista, funciona muito bem quando já o negócio está andando já, quando a coisa está andando, sabe? Porque a primeira coisa, na verdade, eu uso como um antidepressivo. Porque maconha no Brasil é o psicoativo popular brasileiro, né? É o PPB, o psicoativo popular brasileiro. O cara está deprimido, fuma um. Está alegre, fuma um. Que nem o cara fala aqui, né? De álcool. Não tá fazendo nada, fuma um, porque aí acontece alguma coisa, fica louco. Pronto. Todo mundo fuma, assim, por algum motivo e, sobretudo, por motivo nenhum. Né? Fuma só por fumar. E eu comecei a perceber que é uma coisa... É gozado. Durante muito tempo eu fumei maconha e não acontecia absolutamente nada. Eu ficava só chapado. Eu podia até ter ideias, porque você fuma e começa a ter ideias, né? A cabeça começa a fazer sinapses, os neurônios ficam enlouquecidos, fazem sinapses, você tem ideias. Só que a hora para sentar para escrever, você escrevia 2 frases, já deixava para lá, dormia, ia beber, enfim. Eu tinha, aí, de uns anos para cá, eu acho que com a idade mesmo, sobretudo depois dos 50 anos, assim, eu comecei a instrumentalizar isso. Né? Falando, pô, eu tive uma ideia aqui, caramba, cacete, vou escrever, dane-se se tá bom, se não tá, foda-se, vou botar isso no papel. Às vezes, é um negócio que eu começo a fazer isso às 7 da noite, quando eu vejo são 11 da noite. Sabe? E eu já escrevi coisa pra cacete ali. Aí eu falo, vou dormir, no dia seguinte eu acordo, faço um café fortíssimo, um café que eu faço só para mim, a minha mulher não consegue beber, minhas filhas, ninguém consegue beber, porque eu faço um puta café forte mesmo, e fico tomando café com água, a manhã inteira, revisando aquilo e indo para frente também, né? Revisando aquilo para frente. Então, para mim, isso funciona, mas não que a maconha ou a cerveja vão por si só gerar, né? Gerar ideias. As ideias estão lá, já, de alguma forma, as coisas já estão engatilhadas. Simplesmente, no meu caso, eu acho que reduz a ansiedade e reduz um pouco essa depressão, também chamada de preguiça. Né? Eu tenho ambições, mas o que me fode é a preguiça. Então, na verdade, a preguiça é uma forma de depressão, eu acho, que a cannabis dá uma amortecida, dá uma amortecidinha, assim, de leve. Eu não fumo pra caramba, dou 3 tapinhas, assim, também, pra você ficar fumando muito, aí você fica aí, entorpecido, né? Então, e o Bukowski, aí no Mulheres, ele fala muito, é uma coisa que eu achava assim, extremamente romântico, né? Aquele cara que chega em casa, aquele cara solitário, que chega em casa sozinho, já meio bêbado, depois de ter feito um monte de cagada por aí em bares e com umas putas e não sei o quê. Aí chega em casa com a máquina de escrever, ali abre a janela e fica escrevendo 10 páginas por dia, e tomando cerveja, tomando algum uísque vagabundo. E eu sempre achei isso eu sempre me atraí por esse lado assim, quase juvenil, né? Essa ideia de boemia juvenil. Assim. O cara que está sozinho, que está cagando para o mundo, foda-se todo mundo. Eu estou fudido, mas que também estou cagando por fato de estar fudido de grana. Dane-se, estou escrevendo aqui, eu sou Deus, agora eu sou Deus e foda-se tudo. E aí toma uma, toma outra. O Bukowski é álcool. Né? Ele fala muito nesse livro dos amigos maconheiros. O Burroughs também. O Burroughs é muito engraçado no Junkie. E tem uma hora que tem um momento lá que eles ficam sem ter de quem comprar heroína. Porque a polícia faz aquela razzia, e aí os traficantes são presos ou fogem,
E aí o cara que é dependente mesmo precisa de heroína, precisa arranjar. Aí eles conseguem arranjar um cara que vende. Alguém dá dica, ó, fulano está na rua 47, com a esquina, com a 5ª Avenida, e ele está vendendo. Aí eles vão lá e acham o cara, eles estão de carro, ele e mais 2 amigos estão num carro, acham o cara entra no carro, eles já sentem um cheiro esquisito. Aí o cara entra assim, eu tenho heroína, ele fala, mas é o seguinte, fecha a janela, e o cara acende um beck. Eles ficam putos da vida, porque eles odeiam, eles falam pothead, né? Maconheiro é uma merda, porque maconheiro fuma esse negócio que é fedido, fica aquele puta cheiro. Heroinômano não, né? Você passa, o quê, vai no banheiro, dá um pico, assim, é que nem cocaína também, ninguém vê, ninguém sabe. Mas maconheiro fuma, fica aquele puta cheiro. Aí eles são presos por causa do cara. Eles estão lá no carro, o cara compra, já está na fissura, já logo pega a colherinha com isqueiro já para fazer o negócio, para se aplicar. Eles estão nessa, passam uma polícia do lado, a janela está aberta, os caras sentem o cheiro da maconha, vai todo mundo preso. Aí eles ficam putos com maconheiro, é muito engraçado. Mas acho que falamos do que você perguntou, assim. Não é, mas não é sempre também, não é sempre. Por exemplo, quando eu estou acabando um livro, aí eu paro com isso. Eu paro porque aí começa um negócio de vir muita ideia, você fica querendo reescrever tudo de uma forma meio demencial. Aí você percebe que você não está acrescentando nada, você só está trocando 6 por meia dúzia e está retardando a coisa. E eu acho ótimo também, quando eu estou no final, agora eu estou acabando o 2º livro dessa trilogia, que talvez acabe mesmo no 2º livro, eu já não estou mais fumando para isso. Eu posso fumar numa festa, assim, de bobeira, mas não estou mais. Eu estou só escrevendo mesmo de cara limpa, de café, porque já está tudo lá, entendeu? Então, fumar aí começa a ser contraproducente, porque você começa a desviar muito, começa a ter ideia de jirico, enfim, aí não precisa mais. Mas, enfim. Não entendi, não entendi o que você fala, não ouvi. Fala mais alto. O seu processo de escrita, né? Aquela clássica pergunta, como você escreve? Você escreve todo dia sistematicamente ou é meio por empreitado? Assim, resolvi escrever um livro, então sento lá e fico horas, sei lá, de manhã, de tal a tal hora, de tarde ou à noite. Como você, a sua rotina como escritor? É assim, exatamente como você falou. Olha, o meu Pornopopeia, esse livro que saiu em 2009, eu estava escrevendo desde 2004. Era um conto que eu escrevi para um livro de contos, meu primeiro e único livro de contos, chama Umidade, iam ter 11 contos. Um desses era digamos, a história, era a gênese do que viria a ser o Pornopopeia, era um conto de um cara que vai numa suruba, Brahmani, assim, e aí de repente é uma coisa que não ia para lado nenhum, eu acabei deixando fora do livro de contos, mas ficou na minha cabeça aquilo, e um dia eu descobri quem era aquele cara, por que ele estava naquela suruba, o que estava acontecendo, o que estava acontecendo com ele antes e depois, aí virou o livro. Eu fiquei 5 anos, bicho, eu entreguei o livro em fevereiro de 2009, e o livro saiu em julho de 2009, eu fiquei 5 anos escrevendo esse livro, fazendo outras coisas, eu trabalhei em novela, com o Mário Prata, fiz traduções, trabalhei para ganhar vida, né? Mas trabalhava no que eu tinha que trabalhar antes, mas tinha sempre uma hora do dia, inclusive fim de semana e férias e tudo, escrevendo. Então, eu não posso dizer nem que eu tinha uma disciplina, eu tinha uma obsessão. Era uma coisa obsessiva mesmo, de acordar às 5 da manhã, sabe, com a casa toda em silêncio, e ir lá para a máquina, para o computador, e aí ia, tirava uma soneca e ia fazer a tradução que eu estava fazendo, fazia as cenas do capítulo da novela que eu estava fazendo com o Prata, fazia o que eu tinha que fazer, convivia com a família, com as filhas, com os amigos, ia beber, voltava para casa e raramente eu caía na cama. Eu ia lá para o computadorzinho e ficava ali, chegava meia-noite em casa e ia até as 2, chegava às 2 em casa e ia até as 3, muitas vezes vendo o sol raiar e tendo que acordar cedo, escrever. Então é uma espécie de... Está mais para obsessão do que para disciplina, né? E é o único jeito de fazer o negócio andar, o único jeito. Não tem outro jeito.
Porque eu reescrevo muito. Eu justamente estava falando do Cervantes, né, que não podia se dar o luxo de ficar jogando papel fora, mas eu uso essa liberdade de escrever e reescrever num processador de texto até a exaustão, assim, até a exaustão. É uma coisa meio maluca, porque eu podia trabalhar muito menos e talvez conseguisse o mesmo resultado, sabe? Esse processo de escrever muito, depurar, nem sei se isso é tão fundamental assim. Não sei se eu pensasse um pouquinho mais antes de escrever, se não resultasse até num texto melhor ainda. Mas esse é o jeito, né? Cada um tem seu jeito, não tem jeito. Teria que nascer de novo, vai dar muito trabalho. E você passa longos períodos sem escrever nada? Assim, não passo. Eu morro de vontade. Quando acabar esse romance aí agora, que ia ser uma trilogia, eu estou já querendo encerrar a fatura no segundo, comecei a ter umas ideias aí. Então, aí acabando, eu já tenho 3 novelas, 2 delas já estão escritas, que até uma saiu na Piauí, outra eu escrevi para um diretor de teatro chamado Felipe Hirsch, que fez uma peça chamada A Tragédia Latino-Americana, depois A Comédia Latino-Americana. E eu escrevi 2 textos para ele, uma glosa sobre o Hans Staden, né? E outro, na verdade, eu não escrevi bem para ele, eu já tinha saído no meu livro de contos, que é uma glosa da Carta do Caminha, chamada Carta número 2. Mas aí ele resolveu montar isso, eu dei uma mexida no texto, e aí o Caco Ciocler faz isso, que é uma coisa impressionante. Não sei se alguém viu o Hirsch, A Tragédia Latino-Americana e A Comédia Latino-Americana, com um puta elenco, assim. E o Caco Ciocler faz o Pero Vaz de Caminha na tragédia, e na comédia ele faz o Hans Staden. Eu fiz também uma paródia ali da história do Hans Staden, né? Preso ali pelo Tupinambá e tal. E aí eu tenho uma terceira historinha que eu também comecei a escrever para ele. Para o Hirsch também. E não foi para frente, o projeto dele não foi para frente, mas a coisa lá tá no papel, eu preciso trabalhar. Eu quero publicar essas 3 novelas. Então, quando eu acabar esse, eu já vou emendar com outro. Então, provavelmente, até encerrar aqui o ciclo, né, no planeta, eu vou estar escrevendo sem parar. Né? Tem ideia, ou você escreve sem ter ideia mesmo? Quanto por cento do que você escreve você pretende publicar? Tem muita coisa que é só experimentação, é só... Não sei, porque tem autores que falam, eu escrevo 70% que eu escrevo no uso. Bom, eu acho que 80% do que eu escrevo eu não uso, mas eu escrevo dentro de um projeto específico. Eu não sei essas porcentagens, se é isso, mas eu jogo muita coisa fora. Muita coisa fora, muita coisa assim, cenas inteiras jogadas fora, e o próprio texto, ou uma cena, ou digamos, umas páginas de pensata, né, de cozinha mental do personagem, do narrador. Então eu modifico muito aquilo, tiro coisas, ponho coisas. Eu cada vez que eu vou enxugar, quando eu vejo o negócio ficou maior ainda, eu enxugo aumentando de alguma forma as coisas. Eu acho que enxuguei, quando eu vou ver, tem 10 páginas a mais ali. Então é uma coisa que eu escrevo jogando fora muito. Mas é muito raro eu escrever alguma coisa que eu não use nunca. Eu tenho assim uma gaveta, né? Eu tenho lá uns arquivos de ideias que volta e meia eu puxo alguma coisa, eu lembro que alguma coisa que está ali, enfio no romance que eu estou escrevendo, ou num conto, né? ou numa novelinha que eu estou escrevendo. Então eu tenho uma autofagia, assim, como disciplina. Eu tenho um material que está ali, mas que eu acabo deglutindo aquilo de novo. Eu não paro de escrever. É uma coisa obsessiva, né? Você tem um interlocutor ou mais de um? Aquele que você sempre está tão unido aí, que você acha? Ou é só você? Eu tenho esses interlocutores todos dentro da minha cabeça, né? Eu acho que todo escritor tem um alter ego crítico, um cara que diz, pô, que merda, isso aí, escreve melhor, isso aí, sabe? Eu tenho muito isso, uma espécie de jesuíta, assim, sabe? Dentro da minha cabeça, que fica ali exigindo um exame de consciência o tempo todo, assim. Isso eu tenho muito, mas eu não mostro para ninguém. Eu sou casado com uma editora. Se eu for mostrar para ela, não sai nada, porque ela é extremamente rigorosa. Eu tenho até uma sorte, assim, porque ela não é grande fã do que eu escrevo. Isso para dizer de forma delicada, assim, na verdade. Então ela lê depois que está. E ela gosta disso. Ela fala, puta, se eu fosse ler isso aqui antes, você não ia ter publicado isso de jeito nenhum.
E a hora que você vai escrever também, cara, eu tenho um negócio assim, quando eu vou escrever não tenho mulher, filha, amigo, patrão, vizinho, não tenho nada, nada. É aquela coisa do Bukowski, a solidão assumida. Você não pode ter nenhum superego. Se vem um superego, você tem que trabalhar com ele, você tem que botar ele no papel, você tem que destruir o superego. Não tem superego. Eu como pessoa, tenho superego até demais, assim, até demais. Já fiz muita análise para me livrar de superego, inibições e aparatos repressivos instalados por padres na minha cabeça quando eu era coroinha, entendeu? Essas merdas todas. Mas quando eu vou escrever, eu chuto balde geral. As minhas filhas, quando começaram a ler, agora a mais nova tem 19 anos, tem uma de 22, uma de 33. A de 33 desistiu de ler. Fala, pai, se eu ficar lendo essas coisas que você escreve, você não é mais meu pai. Tá? E a mais nova também, a mais nova, eu escrevia numa revista chamada Status, que é uma revista que teve várias encarnações, né? Ela surgiu para enfrentar a Playboy nos anos 70. Ali eu trabalhei como jornalista, fazendo matéria. Depois ela sumiu, depois ela voltou nos anos 90, aí ela sumiu de novo e voltou em 2011. Aí eu tinha uma coluna, durou 4 anos, até a revista acabar de novo. Aí eu tinha uma coluna que eram textos escritos para aqueles punheteiros que compravam a revista para ver mulher pelada, né? Que isso na época da internet, uma coisa totalmente fora de sentido. Você comprar uma revista para ver mulher pelada com a internet. Mas, enfim, é que, na verdade, é uma coisa que o editor lá falava. Não é que o cara compra a revista para ver mulher pelada. Ele quer ver as mulheres que ele conheceu vestidas peladas. Então, quer ver a modelo que ele viu vestida, quer ver a atriz que ele viu vestida, ele quer ver mulheres que ele viu vestidas sem a roupa. É um tipo de fetiche, né, muito particular dessas revistas de mulher pelada. E eu tinha essa crônica, que eu escrevia para aqueles marmanjos, né? Então era uma coisa, eu escrevia de uma forma totalmente desbocada, tal. Eu reuni a maior parte desses textos num livro chamado Cheirinho do Amor. Cheirinho do Amor é uma crônica que tem no livro, num cara que vai comprar bacalhau para Semana Santa, tal, e o bacalhau fica impregnado na mão dele, ele fica cheirando aquilo, andando pela rua e vendo as moças e fazendo uma ligação entre aquele cheiro que ficou na mão dele e a visão das moças andando. É coisa de um sexismo atroz, assim, mas enfim. E aí a minha filha mais nova, que tinha uns 15 anos, a Laura, uns 15, 16 anos, leu aquilo, falou, pai, como é que você escreve uma merda dessa, né? Pô, você escreve, porra, tudo que passa pela sua cabeça, você escreve? Eu falei, é exatamente o que eu faço. É exatamente o que eu faço. Você definiu perfeitamente, não tem outra forma. E ela ficou irada, porque ela já era uma jovem feminista, né? Estava ali no colegial, estava cursando o primeiro colegial lá do Gracinha, uma escola também de jovens, né, com pretensões intelectuais, e ela fazia parte de um coletivo feminista. E aí alguma amiga dela, não sei, o pai de alguma amiga dela deve ter comprado a revista, e ela viu o meu nome lá, e tinha foto também, né, minha fotinho, minha. Aí foi falar com ela, o seu pai, o que ele escreve? E pegou mal pra caralho, né, pra ela. Mas eu falo, foda-se. Então, se você quiser, você me abdica de ser minha filha e pronto. Vai arranjar outro pai aí. Reinaldo, você teve mais problemas porque as mulheres mais te repeliram? Ou que nem o Bukowski, que cria essa fama de cafa e aí atrai mais ao longo da vida, aí, pela sua literatura mesmo? Você já contou alguns casos, né? Olha... Você contou o caso da escritora lá né, em Paraty, que né, falou, não, tá falando das suas filhas. Agora não tá, a maré não está para mim. Não, realmente, já esteve mais, agora não está mais. Mas também, até isso também, agora você acha que eu vou ficar politicamente correto agora? Porque também isso não é uma coisa que... Eu acho que as piores coisas que eu escrevo, algumas pessoas já perceberam isso. Eu acho que até o Alcir já me falou isso, a Eliane Roberto Moraes, que é uma professora que eu quero trazer aqui também, vou trazer aqui no dia 25 de setembro, para falar sobre a obscenidade, né, na minha obra, sobre as cenas de trepada, muito gráficas, né, e tal, e ela é meio fã disso. E ela vem falar aqui para vocês, não sei se vocês conhecem a Eliane Roberto Moraes, ela é uma puta ensaísta, escreve finissimamente e tal,
e ficou muito amiga minha por causa disso também, por ter lido. A gente fez umas mesas juntos num festival lá na Mantiqueira e na Flip também. A gente ficou muito chapa, do marido dela, o Fernando Paixão, que é um poeta também, editor, e ela vem falar aqui. E, enfim, então esse tipo de coisa agora está sob ataque, né? Sob ataque. As feministas acham que realmente... não se fala nem mais em politicamente correto, né? Parece que você realmente virou se você escreve, se você tem um personagem que olha para uma menina passando e fala, que bunda, pronto, você está destruído. Mesmo que aquilo seja um personagem, mesmo que faça o maior sentido ele dizer isso, mesmo que faça o maior sentido ele ser um cafajeste, sabe? Porque todo personagem vai se transformando. Um personagem legal, ele se transforma de alguma forma. E se ele não se transforma, isso também é um caso, né? É um caso literário. Muita gente me diz, por exemplo, que o personagem do Pornopopeia ele não consegue se transformar. O mundo começa a cair ao lado dele, tudo está ruindo, a polícia está atrás dele, o casamento está indo para as picas, está tudo uma merda, ele está sem grana, mas ele continua flutuando na espuma dos dias, assim, digamos. Mas isso aí é um caso, né? É um caso, é uma questão. Mas, de alguma forma, tem uma transformação, mas essa transformação não pode ser do cafajeste que cai em si e vira politicamente correto, né? Isso seria um absurdo. Tem que ser outro escritor para fazer outro personagem, que não sou eu e não são os meus personagens. Então voltando a essa história de como as mulheres vivem. Agora, curiosamente, voltando à sua pergunta, tem muitas leitoras, mulheres, muito informadas, que gostam muito do que eu escrevo. Eu tenho que falar assim em meu benefício. Alguém tem que falar em meu benefício, estou falando eu mesmo. Eu tô falando. Então, a Eliane, por exemplo, é uma delas, que gosta muito do que eu escrevo. Eu vejo assim, as resenhas que saem, às vezes sai muita resenha escrita por mulher que se diverte, diz que o texto é divertido. O personagem é um cafajeste e tal, mas o texto é muito divertido e tal, é legal, como literatura. Então não é que as mulheres agora estão unidas contra mim, mas tem assim, o Maior que o Mundo saiu agora em dezembro, e saiu em janeiro uma crônica, uma resenha no Globo, no caderno de sábado, da menina dizendo que é um texto bolorento, como é que esse cara continua escrevendo isso, é um tiozão que não tem noção, e o caralho. Eu falei, ela tem toda a razão, mas foda-se, pô.